Oiê! Mais um capítulo do nosso correspondente de sofá, né? Eu deixo bem claro que é correspondente de sofá, porque a gente vai acompanhando o conflito, claro, a partir de uma série de sites aí, inclusive sites em língua russa, para tentar entender efetivamente como acontece. E utilizando a formação, né? É importante você ter teoria, você ter metodologia para analisar essas coisas, às vezes as pessoas se perdem, e nesse vídeo eu vou falar exatamente de um ponto em que as pessoas estão completamente perdidas. E não é culpa delas, mas é porque nós temos no Brasil realmente falhas para compreender a política internacional. Nunca foi um assunto que efetivamente nos interessasse. O Brasil nunca teve esse tipo de projeção. Talvez com o governo Lula começou a ter esse processo, mas a gente ainda tem muita coisa a aprender. Eu quero falar com vocês hoje sobre as inúmeras guerras que estão sendo travadas dentro da guerra da Ucrânia e Rússia. Sim, porque quem olha de fora parece que você está vendo ali uma questão simples, né? Uma guerra entre Rússia e Ucrânia. E a partir disso as pessoas se posicionam. Umas mais para um lado, outras mais para o outro, mas a partir disso. Mas eu quero que você pare para pensar, porque existem no mesmo local, no mesmo tempo e com atores muito semelhantes, várias guerras acontecendo ao mesmo tempo. E para você se posicionar nesse conflito, você tem que conhecer essas guerras todas e fazer um peso e decidir em cada uma delas de que lado você vai ficar. Então eu vou comentar algumas delas aqui e quando eu for comentando, você faz o exercício ali de dizer, né, nessa guerra eu fico do lado A ou do lado B. E no final de tudo, pega um papelzinho e verifica efetivamente se aquele teu posicionamento inicial da guerra, ele se mantém. Ou seja, se quando você olhou para esse conflito e decidiu, eu sou pró-Ucrânia ou eu sou pró-Rússia, se ele efetivamente vai se manter quando eu começar a abrir esse conflito para vocês e mostrar efetivamente a quantidade de atores escondidos, invisíveis, que estão jogando um papel importante nesse conflito, mas não estão aparecendo e que a imensa maioria das pessoas não consegue perceber. Vamos lá? Então, assim, na face nós temos um confronto entre uma potência nuclear, a Rússia, e obviamente um país de menor monta militarmente na região, a Ucrânia. E ali você se define efetivamente se você quer ficar de um lado ou do outro. Já comentamos em outros vídeos que eu acho que essa definição é boa, mas eu estou trabalhando aqui de uma forma pedagógica para que você se defina, ok? Beleza, agora vamos para um outro conflito, tá? Que está acontecendo exatamente no mesmo lugar, no mesmo tempo. Eu quero saber como é que em que lado você fica entre os ucranianos de origem russa que estão efetivamente buscando a independência das suas províncias, dos seus espaços, e os ucranianos de origem, obviamente, ucraniana, né, que querem cada vez mais esse nacionalismo fechado da Ucrânia. Nesse confronto, que desde 2014 vem gerando mortes na região de Lugansk, de Donetsk, inclusive alguns cálculos já dão conta de mais de 3 mil pessoas, sendo que cerca de 300 crianças foram mortas nesse conflito. Nesse conflito, de que lado você fica? Você fica do lado russo ou do lado ucraniano? E não fique chateado se você chegar à conclusão de que não tem como escolher lado porque lhe falta informação, porque em grande medida é o meu objetivo nesse vídeo também, te mostrar que falta informação para você tomar as decisões que você julga que está tomando. Mas veja, esse é um segundo conflito que você tem que levar em conta, que acontece dentro do território ucraniano, e aí você vai dizer, mas esse conflito ele é incitado pela Rússia. Não. Não pode. A Rússia até pode ter participação nisso, mas esse é um conflito legítimo. Quase 28, 27% da população ucraniana tem origem russa. Uma parte significativa dela realmente vive atormentada por essas milícias de extrema-direita ucraniana que criaram o seu nacionalismo com o discurso de ódio russo. Né? Donetsk e Lugansk vivem esses processos ali. Tá? Beleza. Marcou esse conflito aí? Vamos pegar um outro conflito que está acontecendo junto ao mesmo tempo? Vamos lá. No conflito entre Rússia e União Europeia, de que lado você fica? Sim, porque é isso que está acontecendo. A União Europeia está dando arma para a Ucrânia. Quem está lutando é a Ucrânia. São as pessoas, são os civis ucranianos. Mas o conflito é com a União Europeia. E que conflito é esse? A União Europeia é um continente que usa muito mais energia do que produz há mais ou menos um século. E por conta disso, eles precisam efetivamente do comércio internacional feito de uma base de desigualdade para que eles possam continuar consumindo e enriquecendo. Nesse momento, uma parte significativa da energia que o continente precisa está sendo vendida pela Rússia. E como a Europa não gosta de se sentir submetida, devedora a determinados grupos, ela está trabalhando efetivamente para diminuir o poder da Rússia em relação à União Europeia.
né? Então, para a União Europeia, interessa cada vez mais que a Rússia vá se desmembrando, se destruindo. Com que objetivo? Para que os seus ativos econômicos, as suas vantagens econômicas passem a custar cada vez um valor mais baixo e a União Europeia se mantenha com essa condição de sociedade consumidora sendo abastecida. Nesse confronto, de que lado você fica? De novo, pode pensar. Vamos pegar um outro confronto? No confronto entre Rússia e OTAN, que é um confronto claramente, historicamente complexo, né? Você tem efetivamente a OTAN, a partir da década de 70, aparecendo como um braço armado do imperialismo norte-americano, e eu digo na década de 70 porque quando a OTAN se formou em 49, ela era um organismo de segurança que interessava única e exclusivamente aos europeus, os norte-americanos não queriam a OTAN. Mas a partir de 70 eles começaram a ver usos para aquela coisinha chamada OTAN que está ali. E a partir dali ela se tornou um braço armado do imperialismo norte-americano que cada vez mais está chegando próximo à Rússia e que congrega, vamos dizer assim, apoios e forças militares de diversos países europeus. É óbvio que a OTAN é um pacto militar contra a Rússia e que gera insegurança na Rússia e que cresceu quase 16 ou 17 países nos últimos 10 anos em direção às fronteiras russas, alguns deles inclusive partes da ex-União Soviética, como por exemplo Letônia, Estônia e Lituânia. As três entraram na OTAN, as três hoje têm bases fronteiriças à Rússia. Nesse confronto entre a ordem antiga do mundo, aquela ordem que vem do final da Segunda Guerra Mundial, que se consolidou na Guerra Fria e a partir daí constrói um mundo pós-queda do Muro de Berlim, e essas novas tentativas de transformação de um mundo multipolar que obviamente trabalham para reduzir o poder do Ocidente. Nesse confronto você fica do lado de quem? Beleza? Vamos mais adiante? Vamos mais adiante? No confronto entre Rússia e Estados Unidos, que também estão guerreando nessa guerra, pode não aparecer. O Biden pode ter utilizado determinadas estratégias extremamente sutis, mas o conflito está lá. O Biden está mexendo em toda a parte digital, está providenciando contra-informação, desinformação, certamente está rolando inclusive financiamentos ali, né? Qual é o objetivo? O objetivo, obviamente, é uma potência hegemônica, como os Estados Unidos, em processo de decadência, né? Tentando manter o seu status de dominação do mundo, quem dá as cartas no mundo por mais tempo, contra uma potência que historicamente teve um momento de queda, que foi a Rússia, no momento que o Muro de Berlim terminou, que a União Soviética terminou, mas que a partir de 2008, 2009 soube se recuperar economicamente a tal ponto de se tornar hoje, vamos dizer, o terceiro ou quarto país em termos de rivalidade econômica propriamente dita assim. Nessa grande guerra, você fica do lado de quem? E aí perceba que de repente você já pode estar se sentindo totalmente perdido, porque você pode estar de um lado desses confrontos do lado russo, do outro lado do lado ucraniano, do outro lado do lado russo, do outro lado... E é por isso que eu quero que você pense a respeito dessa complexidade. Mas não terminou. Nós temos mais conflitos sendo lutados ali nesse exato momento, nesse mesmo tempo. Basta que você foque a sua lente mais numa ou mais noutra para você perceber esses conflitos. Vamos lá. E no conflito entre China e Estados Unidos, de que lado você fica? Ô, Fernando, como assim China e Estados Unidos? Sim, eles estão rivalizando ali dentro também. A China está adotando uma política extremamente pacifista. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, que é no dia 1º de março, às 7h30 da noite, a China fez o primeiro movimento efetivamente em direção à paz, tentando se colocar à disposição da Ucrânia para mediar um acordo diplomático, né? Mas a China se colocando nessa posição pacifista, ela efetivamente estabelece uma condição de terceiro distante desse conflito, ou seja, o conflito vai se pegar, é como se aqueles países se destruíssem efetivamente ou se diminuíssem muito as suas capacidades e a China fosse simplesmente servir de vendedora de produtos para essas economias que vão precisar durante a guerra comprar essas coisas. Portanto, a China vai jogar um papel, caso esse conflito realmente se mantenha e escale, aumente em condições, a China vai jogar aí um papel muito semelhante que os Estados Unidos jogaram na Segunda Guerra Mundial no seu início, né? Provendo aqueles países que estão em guerra dos insumos que eles necessitam para manter a guerra, enquanto mantém
toda a sua estrutura econômica intacta, porque as bombas vão cair na Ucrânia, na Rússia, na Europa, e não na China. E, obviamente, os Estados Unidos estão numa situação semelhante, porque foi essa situação que o Biden assumiu. O Biden também está vendo o troço pegar fogo e está dizendo, olha, eu vou servir aqui simplesmente como garçom do mundo ocidental, vender as coisas para vocês e depois a gente se acerta. Nesse confronto escondido, com esses atores invisíveis entre China e Estados Unidos, de que lado você fica? Mas tem mais um confronto que ainda você precisa reconhecer nesse processo. E o confronto entre Oriente e Ocidente. Porque claramente é isso que está acontecendo. Você tem potências orientais rivalizando e questionando uma ordem ocidental de mundo que foi estabelecida a partir, bem da verdade, do todo o século XX. Essas potências orientais questionam não só efetivamente a força do Ocidente, mas as suas regras, os seus valores, seus sentidos, né? E nem sempre esse questionamento é no sentido pejorativo, mas muitas vezes num sentido de aceitação. Ou seja, nós aceitamos os valores do Ocidente, sim, como aconteceu com o Japão e o seu processo de ocidentalização, mas nós exigimos que o Ocidente reconheça os valores orientais. Então está havendo esse choque de civilizações, né? Teve um cientista político americano que escreveu um livro muito famoso a respeito disso, esse choque de civilizações entre Oriente e Ocidente, entre uma ordem que está se desfazendo e que em grande medida era racista, capitalista, hegemônica, branca, centrada no norte, de fala anglo-saxônica, né? Consumidora, e uma outra ordem que vem se estabelecendo aqui um pouco mais plural, porque tem como atores China, Rússia, Índia, Coreia, de alguma maneira, né, que fica ali nesse meio termo, essa nova ordem mais ou menos plural, que promete um mundo mais assertivo, um mundo mais coletivo, um mundo que se preocupe mais com as questões globais do que essencialmente com o processo de acumulação de riqueza. Nesse confronto Oriente e Ocidente, você fica de que lado? Se chegou no final desse vídeo e você conseguiu perceber a quantidade de conflitos que tem um atrás do outro, e percebeu efetivamente que não dá para você tomar uma posição em defesa de A ou de B, porque você não tinha percebido a profundidade desses conflitos, então você finalmente entendeu por que a gente estuda tanto geopolítica, história, relações internacionais, e por que a gente condena tanto essa posição de fla-flu nesse conflito. Se você realmente consegue, em todas essas guerras, escolher um único lado e ficou centralizado em todo ele, tome cuidado. Muito provavelmente você é um extremista. Seja um extremista de direita, enlouquecido, ou seja um extremista anti-imperialista de esquerda, pronto a sacrificar qualquer tipo de valor, desde que seja para destruir ou os Estados Unidos ou a China. E nenhuma dessas perspectivas é uma boa perspectiva, né? Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.